Nesse vídeo eu irei mostrar e explicar como resolver o problema de trocadores de calor com duas temperaturas desconhecidas apresentado a vocês pelo professor Gustavo na unidade de operações unitárias 1. E eu estarei utilizando o programa Scilab para estar resolvendo esse problema, certo? Então é por isso, caso vocês ainda não tenham visto o outro vídeo de introdução ao Scilab que eu fiz, eu recomendo fortemente que vocês estejam vendo ele primeiro antes de estar vendo esse, para que vocês possam entender tudo mais facilmente, ok? Então, o problema em questão é o seguinte: o petróleo que chega à refinaria escoa com vazão máxima de 900 kg/h e temperatura de 30 graus Celsius, por dentro de um tubo de um trocador de calor de dupla tubulação, e é aquecido pelo calor fornecido por 264 kg/h de querosene. Componente esse pertence a etapas mais à frente do processo, inicialmente a 230 graus Celsius, escoando pelo espaço anular, parte de fora do trocador de calor de tubo duplo. Então, vale lembrar que em nenhum momento dessa reação, dessa troca de calor, os dois fluidos eles se encostam, certo? Então, considerando que os fluidos escoam em contracorrente, ou seja, eles vêm de lados opostos, e que a área do trocador de calor é de 1,53 metros quadrados, determine a temperatura de saída de ambos os fluidos. Então, também considere como coeficiente global da troca térmica, U, igual a 400 kcal/hora vezes metro quadrado vezes graus Celsius, e o calor específico do petróleo sendo 0,56 e o calor específico da querosene sendo 0,60, ok? Então aqui temos a representação de um trocador de calor, onde na parte lateral entrará o petróleo a 30 graus Celsius, com taxa máxima de 900 kg/h. Na parte de cima entrará a querosene a 230 graus Celsius, com taxa máxima de 264 kg/h. Então nesse caso, a querosene que entra pela parte de cima, ela trocará e irá transferir calor para o petróleo. Então, a querosene sairá mais fria na saída T1 e o petróleo sairá mais quente na saída T2. E a questão é exatamente essa: nós calcularmos o valor dessas temperaturas de saída. As equações que nós iremos utilizar aqui são taxa de transferência de calor igual ao coeficiente global de troca térmica vezes a área de troca térmica vezes a média logarítmica das diferenças de temperatura, que seria esse delta T1 menos delta T2 dividido pelo ln de delta T1 dividido por delta T2. Certo? Então, esse T1, delta T1 e delta T2 são exatamente essas representações aqui. O delta T1 é o valor da saída do mais quente menos o valor de entrada do mais frio, e o T2 é a entrada do mais quente menos a saída do mais frio. Ok? Então, além dessa equação, também estaremos utilizando o que macete, no caso onde que da mesma forma é a taxa de transferência de calor igual taxa máxima vezes calor específico vezes variação de temperatura. Mas como nós não sabemos a temperatura de saída nem da querosene nem do petróleo, não temos como estar utilizando diretamente essa equação, essa fórmula no caso. Por isso estaremos utilizando uma para cada um dos fluidos. No caso, com aqui sendo Q igual taxa máxima do petróleo vezes o calor específico do petróleo vezes 230 menos T1. E aqui também da mesma forma para a querosene, onde Q é igual a taxa máxima de querosene vezes o calor específico da querosene vezes T2 menos 30. O valor da taxa de transferência de calor, que seria o Q, dessas três equações, ele tem o mesmo valor, já que nós estamos falando da mesma reação, apenas usando fórmulas diferentes. Então eu também posso estar considerando como se a parte à direita da equação fosse também igual para as três. Então, no caso, esse valor aqui é o mesmo que esse e também é o mesmo que esse. Por isso, nesse caso, nós poderemos considerar como a equação feita para o petróleo menos a equação feita para a querosene igual a zero. Da mesma forma, poderemos considerar essa equação menos a equação para a querosene também igual a zero. E serão essas duas equações que nós iremos utilizar no Scilab para resolver esse problema, ok? Então, indo para o Scilab e abrindo o SciNotes, teremos aqui o programa que será utilizado para estar resolvendo esse nosso problema. Aqui no caso, todos esses comandos, essas funções aqui,
vocês já viram como funciona no vídeo introdutório que eu fiz ao Scilab. Por isso, novamente, caso vocês não tenham assistido ainda aquele primeiro vídeo, recomendo que vocês assistam ele antes de estar dando prosseguimento a esse, ok? Então eu vou estar focando na parte principal, que é justamente essa parte da função. Então aqui no caso a função será f trocador de t, onde como nós queremos encontrar t1 e t2, nós teremos que estar utilizando duas funções para isso. Então a primeira, que é f1, encontrará o valor de t1, e a f2 encontrará o valor de t2, ok? Então aqui, substituindo pelos dados que temos no enunciado, ficará a parte do petróleo, a equação do petróleo no caso, menos a equação da querosene, e aquela equação mais complexa, menos a equação da querosene também. Aqui, como chute inicial, estaremos dando dois valores de temperatura, tanto para o T1 quanto para o T2. E o T será resolvido, no caso a função será resolvida em base deste chute inicial e também da resposta que ele tirará dessas funções de 1 e 2, ok? Então o sistema ele irá mostrar a temperatura de saída do fluido mais frio e também a temperatura de saída do fluido mais quente. E como uma coisa extra, ele também mostrará a quantidade de calor trocado em quilocaloria por hora, certo? Então seria essa taxa, o valor de Q? Seria a taxa de transferência de calor. Então aqui, executando o arquivo, certo? Então teremos que a temperatura de saída do fluido frio é de 89,7 graus Celsius e a de saída do fluido quente é de 39,9 graus Celsius. E também a quantidade de calor trocada é de 30.000 quilocalorias por hora. Então, já no valor de T1 e T2 está aqui, certo? Então, com T1 sendo 39,9 e T2 89,7, que era exatamente o que o problema pedia para estarmos encontrando, o valor de saída tanto da querosene quanto o valor de saída do petróleo, certo? Então, caso tenha ficado alguma dúvida, eu estarei à disposição, pode ser pelo WhatsApp, eu também estou no grupo da sala, caso vocês queiram mandar uma mensagem por lá, caso seja uma dúvida mais geral. E é isso, muito obrigado.